Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Ana Lee. E hoje nós vamos ver o quê? Hoje nós vamos continuar falando do que nós vimos na aula passada, sobre volume. Isso mesmo, vamos ver aqui no nosso objetivo da aula o que nós vamos aprender hoje? Hoje nós vamos reconhecer volume como grandeza associada a sólidos geométricos e medir volumes por meio de empilhamento de cubos. Então nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo na aula passada, só que agora a gente vai trabalhar com outras coisas a mais aqui na nossa aula. Então fica ligadinho, não sai daí, pega seu material, né? Que é o que mesmo? Isso, lápis, borracha, caderno, aquela folha de atividades da escola, né? E aqui a gente vai continuando aí nossa aula com esse materialzinho aí na nossa mão. Feito? Ótimo! Então vamos começar a aula pensando aqui, ó, nessa situação. É uma situação que a professora trouxe para a gente pensar um pouquinho. Então vamos ver qual que é? Vamos observar esse empilhamento aí, né? A gente já sabe que empilhamentos, né? A gente consegue por meio deles determinar o volume daquele objeto que está ali, né? Formado por aqueles empilhamentos, né? Então aqui no caso nós temos um. Nós precisamos descobrir qual é o volume que ele possui, né? Que ele está expressando ali e quanto falta para completá-lo. Lembra que a gente já fez isso na aula passada? Tá, ótimo, muito bem. Então veja aqui, ó, o empilhamento que está ali é esse que está aqui, né, que a professora está mostrando para vocês, ó, exatamente igual. Eu quero saber quanto tem aqui e quanto falta para fechar todo ele. É isso que nós estamos perguntando aqui, ó, nessa nossa atividade, tá bom? Então olhem aí para a atividade um pouquinho, dê uma olhadinha aí nos empilhamentos, veja como é que vocês estão aí observando ele. Contem quantos possuem. Conseguiram? Então vamos fazer junto com a professora aqui? Então vamos lá. Nós temos 3 aqui em cima, não é verdade? Temos. Se temos 3 em cima, significa que embaixo também tem 3, porque eles têm que ficar um sobre o outro, senão cai, despenca, né? Senão o empilhamento não dá certo. Então, se eu tenho 3 aqui em cima, eu tenho que ter 3 embaixo também. Então, já foram 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 empilhamentos, né? 12 cubos aqui no empilhamento. Conseguiram contar junto com a professora? Vamos de novo, ó. 1, 2, 3, mais 3 embaixo. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegaram a essa conclusão? Ótimo! Então, o empilhamento é 12 unidades cúbicas. Quanto falta para a gente completar? Então, agora você vai acompanhar aí na sua telinha, junto com a professora aqui, o que falta para completar. Então, veja o que a professora fez aí, ó. Observem lá. Vamos lá, para completar agora. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quanto falta para completar? 12 também. Olha que interessante, a gente acabou de ver aqui, né? Que o que falta para completar o empilhamento é exatamente a mesma quantidade de cubinhos que nós tínhamos no primeiro empilhamento. Então, nós podemos concluir que nós tínhamos aqui que o total, né? Que para completar o total desse volume falta exatamente o dobro do que ele está empilhado. Ou seja, eu tinha 12, o dobro de 12, né? Ou seja, eu vou ter no total o dobro daquele empilhamento. No total eu vou ter 24. Eu precisei de mais 12. Então o empilhamento total é o dobro da quantidade inicial. Feito? Ótimo! Isso aqui foi só para a gente refrescar a nossa cabecinha aí da aula passada. Agora sim nós vamos entrar aqui na nossa situação da aula de hoje. Então tá aí, ó. Vamos ver essa situação com a professora. Vamos analisá-la junto comigo aqui. Uma fábrica vende suco em embalagens de 2 tamanhos diferentes. Para transportar esse suco, a fábrica utiliza caixas de um único tamanho. Observe os tipos de embalagem que essa fábrica utiliza. Então tá aí, ó. Nós temos
as embalagens aí do ladinho. Observem lá, ó, tipo A e o tipo B de embalagens. Observaram? Ótimo! No esquema abaixo, né, nesses que estão seguindo aí na situação, nós representamos, né, uma dessas caixas com embalagens do tipo A e outra com do tipo B. Então, vocês estão vendo aqui pelo esquema de baixo que tem uma caixa que vai transportar essas embalagens, né, dessa fábrica. Só que essa caixa é do mesmo tamanho, né? Todas elas são do mesmo tamanho. Só que aqui no nosso esquema, uma está representando o empilhamento da embalagem do tipo A e a segunda está representando o empilhamento da embalagem do tipo B. Estão vendo ali? Olhe lá bem. O tipo A na primeira, o tipo B na segunda. Sabendo então que as duas caixas são do mesmo tamanho, qual é o volume máximo que elas podem carregar? Nossa, vamos pensar um pouquinho aqui com a professora. Uma caixa de mesmo tamanho, empilhamento de caixa do tipo A, empilhamento de caixa do tipo B. Eu quero saber o volume máximo dessa caixa. Eu consigo saber o volume máximo dessa caixa? Dê uma olhadinha aí no desenho. Observem na telinha de vocês. Estão observando? Consigo descobrir o empilhamento máximo? Não? Sim? Ai, professora, mas eu acho que tem alguma coisa esquisita aqui. Porque numa caixa eu contei e deu tantas embalagens, na outra deu um número diferente. Numa deu 72, na outra deu 24. E agora, qual é o volume máximo? É o 72 ou é o 24? E aqui que vocês me dizem? Então vamos ver com a professora aqui como que a gente pode responder a essa questão se as duas caixas estão com unidades de volume diferente. Olha lá, uma caixa está com o tipo A, a outra está com o tipo B. Uma deu 72, a outra deu 24. E aí, professora, qual é a resposta correta? 72 ou 24? O que vocês acham? As duas estão corretas, isso mesmo, as duas estão corretas. Porque eu tenho embalagem de uma numa, embalagem de outra na outra. Então, mas a caixa não é a mesma, professora? Como é que as duas estão certas? Estão certas porque as unidades são diferentes. Porque a embalagem ocupou realmente 72 aqui e 24 ali. Mas a gente não consegue dizer qual é o volume máximo se a gente não tiver uma unidade só. A gente pode dizer que essa aqui dessa unidade são 72, aquela ali daquela outra unidade são 24. Mas quando eu quero saber, no geral, qual é o volume máximo de uma caixa, eu não posso usar duas medidas diferentes. Ó, eu tenho uma medida A, uma medida B, para uma mesma caixa. Isso dá conflito. Aí a gente pode estar comprando, por exemplo, um volume achando que a gente está comprando bastante, quando a gente diz 72 unidades cúbicas na caixa, e na outra caixa só 24, mas elas são do mesmo tamanho. Então isso dá conflitos, a gente não pode usar medidas diferentes para comparar o mesmo objeto. Para comparar, nós temos que usar uma medida só. Quando a gente usa uma medida só, a gente diz que essa medida, então, é uma medida padronizada. Foi para isso que existiu, há muito tempo atrás, uma convenção onde eles usaram, né, e discutiram que para a gente medir volume, assim como a gente mede o comprimento, a capacidade, né, a massa de um corpo, quando a gente precisa medir o volume para ser uma unidade igual para todo mundo, a gente tem que padronizar essa unidade. E essa unidade padronizada vai depender das 3 dimensões. Lembra que a gente já discutiu isso na aula passada? Altura, largura e comprimento? Ótimo! Então veja o que a professora... Eu tenho aqui uma demonstração visual que a professora vai fazer com vocês, né? Eu tenho aqui uma caixa. Nessa caixa eu tenho alguns empilhamentos. Esse empilhamento de baixo aqui, ó, tem um tanto de cubos. E aqui em cima eu tenho um. Para eu preencher essa caixa com cubinhos, né, ou cubos coloridos, eu preciso saber a dimensão dela. Qual é a largura, o comprimento, a altura, né? Lembrando que aqui, ó, quando eu falo de altura, eu estou falando somente de onde eu vou colocar os objetos, não é a altura com a tampa, porque quando eu fecho, ó, ela se fecha, né? Então, eu preciso saber a altura, o comprimento e a largura.
essas são as 3 dimensões necessárias para a gente determinar quanto tem aqui a capacidade interna. Então, veja, quanto eu tenho aqui na largura ou no comprimento, né? Vamos pegar aqui a largura. 1, 2, 3, 4 unidades. Quanto tem aqui no comprimento? 1, 2, 3, 4 unidades. Então, eu tenho 4 por 4, que fez uma placa, né? No fundo. Mas a altura, eu posso pôr, ó, mais uma placa, porque eu tenho 2 de altura. A de baixo e a de cima, né? A altura, lembrando que é isso aqui. Mas a professora tá virando para você poder enxergar. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, se eu tirar aqui o cubinho, ó, vou mostrar para vocês. A professora vai tirar, ó, ele está outro lá embaixo. Então, é 1, 2 na altura. Então, se eu tenho 2 na altura e aqui eu tenho 4 por 4, eu posso fazer uma multiplicação. Eu posso multiplicar aqui, ó, que eu tenho uma malha quadriculada aqui, estão vendo? Uma base de 4 por 4. 4 vezes 4, qual é a tabela do 4? Vamos ver lá? 4 vezes 4? Isso, 16. Então, eu tenho que pôr 16 mais uma vez aqui em cima. 16 mais 16. E daí eu descubro que eu tenho 32 unidades cúbicas dentro dessa. Posso pôr, né, o volume máximo de 32 unidades cúbicas iguais a essa aqui, dentro dessa caixinha. Então, quando a gente fala assim em unidades cúbicas e que a gente tem que padronizar, a gente tem que lembrar dessa questão da altura, do comprimento e da largura. Então, essa é uma questão importante. Bem, mas quando a gente fala de altura, largura e comprimento, a gente está falando de objetos de 3 dimensões, não é verdade? E na matemática, os objetos de 3 dimensões são os sólidos geométricos, como é esse que a gente está vendo aí na nossa telinha, né? Olha lá, ó, comprimento, altura, largura, né? Nós estamos observando essas 3 dimensões. E como a professora já falou, se a gente quiser descobrir o total do volume dessas dimensões, a gente vai olhar as camadas, né? As camadas que formaram aquele objeto. As camadas que formaram aquela forma geométrica. Então, ali do ladinho está aparecendo, ó. Nós primeiro fazemos a primeira camada no empilhamento, depois a gente observa que a segunda camada tem que ser exatamente igual à primeira, aí a gente vai crescendo, né, com quantas camadas forem necessárias para fazer o empilhamento final. E por último, a gente conta tudo para ver quanto que deu o volume daquele objeto, daquela figura, daquela forma geométrica. Então, vamos acompanhar com a professora lá na mesa um exemplo disso? Vamos lá? Então, está aqui, ó, na mesa da professora. Nós temos aqui uma estrutura, né, um esqueleto que a gente chama de um paralelepípedo. Lembra o que é paralelepípedo? É uma forma geométrica tridimensional, né? Ela é da família, né, dos prismas. Lembra o que são prismas? Isso, são formas geométricas que têm todas as faces retangulares. Isso mesmo. Então, veja aqui, ó, eu tenho um prisma, ó, todas as faces são retangulares. Observaram? Ótimo. A professora montou esse prisma aqui, ó, com cores diferentes, vocês estão vendo? Para vocês observarem a questão da altura, do comprimento e da largura, tá? Então, veja, altura, comprimento, largura. Eu tenho aqui, né, todas as 3 dimensões, ó. Se vocês observarem, a gente consegue ver. Isso? Ótimo. Muito bem. Então, olha aqui, ó, a professora trouxe aqui alguns cubos, né, já empilhadinhos aqui, arrumadinhos, para mostrar para vocês como que a gente acha o volume, então, de uma figura geométrica, né, de um sólido, né? Então, vejam lá. Eu tenho aqui, a professora vai mostrar para vocês esse aqui, ó. Primeiro, deixa eu colocar aqui dentro, só um minutinho para a professora poder encaixar ele aqui, para vocês poderem visualizar isso que a professora está mostrando. Vamos virar ele assim, para vocês enxergarem. Ó, a professora colocou aqui uma possibilidade de empilhamento aqui. Então, veja, eu tenho no meu comprimento, na minha largura e na minha altura. Vamos contar quanto tem aqui? Deixa a professora virar aqui para vocês visualizarem. Ótimo. Visualizamos? Ótimo. Aqui, ó. Na altura, no vermelho aqui, ó, vamos contar com a professora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7. Claro que essa bolinha aqui incomoda um pouquinho a professora para deixar bem certinho, mas se a gente for analisar, dá bem certinho 7, tá bom?
Ótimo, então agora nós vamos pensar aqui na largura. Então deixa a professora arrumar aqui para vocês poderem observar. Esse aqui da altura também vai contar na largura, eu preciso contar ele. Então vamos contar junto? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho 5 na largura. Tenho 7 na altura. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 na largura, 7 por 5. Agora vamos ver aqui no comprimento, vamos virar aqui. Vamos observar aqui o comprimento agora. No comprimento também, ó, esse aqui da altura, né, que faz parte da altura, também faz parte do comprimento. Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então esse nosso paralelepípedo, ele tem de dimensão 5 por 6 por 7. E se eu multiplicar essa camada aqui, ó, se eu fechar tudo essa camada da primeira camada aqui, ó, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 fileiras de 6 cada uma. Então, 5 vezes o 6. 5 vezes o 6 é 30. Então, só aqui eu teria 30 cubinhos. Só que o 30 cubinhos não para, o volume não para nos 30 cubinhos. Eu preciso dizer que esses 30 cubinhos foram multiplicados 7 vezes. Então, 7 vezes 30. Quanto que é 7 vezes o 30? Ou 7 vezes 3 é 21. O zero atrás do 1 para fazer lá do 70, né? O zero do 70 atrás, desculpe, o zero do 30 atrás do 21, que vai ficar 210. Então, dentro deste cubo, desse paralelepípedo aqui, melhor falando, eu posso ter 210 cubinhos desse aqui. E como é que eu sei? Sem precisar contar, porque eles não estão aqui, ó, eles não estão aqui, eu não consigo contá-los um a um. Se eu não consigo contá-los um a um, então eu vou fazer essa multiplicação. Aqui no caso, 5 vezes o 6, que eu achei 30, e 30 eu multiplico 7 vezes até chegar no final aqui, que vai dar 210. Então, esse volume aqui deste nosso paralelepípedo tem 210 unidades cúbicas. Feito? Ótimo, muito bem. Vamos concluir com a professora lá na telinha agora? Muito bem, então aqui nós estamos concluindo agora essa atividade com a professora. Vejam lá, para a gente calcular o volume de um sólido geométrico, né, a gente vai ter que observar, sem precisar contar. Lembra que a professora não contou ali com vocês nessa atividade que a gente acabou de visualizar? Então, sem a gente precisar contar um a um, a gente tem que olhar as dimensões desta forma geométrica, ou seja, desse sólido. Então vejam ali nesse desenho que a professora trouxe para vocês. Eu tenho ali um empilhamento de um cubo feito por cubinhos menores. Ele tem 2 de altura, 2 de largura, 2 de comprimento. Então, sem precisar contar um por um, nós fizemos uma multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2. Então, multiplicamos o comprimento, a largura e a altura e encontramos a unidade cúbica final do volume, que são 8 unidades cúbicas. Então, assim a gente pode calcular o volume se a gente já tem, né, ali a quantidade de cubinhos que estão na altura, na largura e no comprimento, igual nós mostramos aqui nessa conclusão. Entenderam isso? Ótimo, muito bem. Bem, mas você já notou para que a gente usa volume? Bem, a gente já sabe que a gente mede, né, o espaço ocupado por um corpo através do volume. Mas, na prática, aonde a gente usa mais volume? Onde a gente olha por aí volume, volume, volume? Olha, tem uma dica aqui na nossa tela. Veja lá, né? Quando a gente pega a nossa conta de água, né, lá da nossa casa, quando a mamãe vai lá receber, né, a conta lá e vai observar lá quanto ela gastou de água, vocês já notaram que na nossa conta, lá no finalzinho, bem embaixo, lá tem a medida do consumo? Então, se você ainda não observou isso, daqui a pouco, depois da aula, você pede para a mamãe a conta de água para a gente observar isso que a professora está falando aqui. Então, vejam lá. A conta de água traz na marcação mais no finalzinho lá qual foi o consumo da pessoa ou da família naquele período onde gastou aquela água, né? E para medir isso, as companhias
de água, né, que fazem todo o controle disso, elas usam o volume, que é a unidade cúbica de água gastada. E na unidade cúbica de água gastada, eles vão usar uma medida de comprimento. Como assim, professora, de comprimento? Lembramos lá, altura, largura e comprimento, não é isso que a gente sempre faz? Então, a altura, largura e comprimento a gente mede com unidades de metro, isso mesmo, metro, centímetro, decímetro, até quilômetro se a gente quisesse. Mas as unidades, então, né, de comprimento, elas ajudam a pôr no papel, né, a gente calcular o volume de um corpo com uma unidade básica padronizada. O volume de água que eu vou falar para vocês aqui vai ser o volume de água em qualquer lugar do mundo, porque a unidade que a gente usa é a mesma, que é metro cúbico. Ou, no caso daí dos menores, a gente pode trabalhar com centímetro cúbico, decímetro cúbico, nós já vamos ver tudo isso na aula de hoje. Mas só para vocês saberem aonde a gente usa. Então a gente usa aqui na nossa conta de água. E aqui nessa conta a gente fez aqui uma simulação de que no mês qualquer o consumo total de água foi de 12 metros cúbicos. 12 metros cúbicos? O que significa metros cúbicos, como a professora acabou de dizer? Bem, é a unidade padronizada do volume. Toda vez que a gente for trabalhar com volume, a gente tem que usar uma unidade padronizada. Lembra que a gente já falou isso no começo da aula, lá dos empilhamentos daquelas caixas lá, né? Tinha embalagem A e embalagem B. Eu não conseguiria determinar o volume máximo da caixa se eu não tivesse uma unidade padronizada. Então, por isso que existe o metro cúbico. Lembrando que é metro cúbico por causa das 3 dimensões. Altura, largura e o comprimento, tá bom? Não esqueçam disso. Tá, mas quanto vale, professora, um metro cúbico? Quanto que é isso na nossa cabecinha? A gente consegue imaginar quanto vale um metro cúbico? Então, nós vamos ver agora com a professora aqui na telinha o que é esse tamanho de um metro cúbico. Vamos acompanhar com a professora. Então está aqui, ó, a professora trouxe para a nossa aula de hoje a representação de um metro cúbico. Então vejam aqui, ó, essa armação que a professora colocou aqui tem exatamente 1 metro de altura, 1 metro de largura e 1 metro de comprimento. É um cubo gigante. Vocês estão observando? Então, quando a gente fala em metro cúbico, a gente está falando, ó, desta dimensão aqui, ó, desse total, dessa grandeza que é este tamanho aqui. Observaram? Então, quando a gente fala em metro cúbico, a gente está falando dessa caixa. Claro que aqui está vazada, né? A professora fez uma armação, mas o metro cúbico, ele é fechadinho, né? E aqui, ó, também tem uma tampa, onde a gente pode, daí aqui, dizer que até essa altura, tudo que estiver aqui dentro vale 1 metro cúbico. Então, quando na conta de água a gente tem essa, né, escrita lá, né, na nossa conta, que a gente gastou 12 metros cúbicos de água no mês, a gente gastou 12 caixas deste tamanho. Vocês observaram como que é a unidade cúbica? É grande, é muita água. Então, por isso que a gente precisa também não desperdiçar água, né? Olha quanta água a gente pode gastar apenas num mês, né? Ou até mesmo em tempo mais curto ainda. Então, 12 metros cúbicos são 12 caixas desse tamanho. E aqui, como eu falei para vocês, é 1 metro por 1 metro por 1 metro. Mas a gente tem unidades menores também, que são o decímetro cúbico, né? O decímetro cúbico é uma caixinha, né, mais ou menos desse tamanho, onde a gente tem aqui também 10 cubinhos por 10 cubinhos por 10 cubinhos nas 3 dimensões. Então, esse decímetro cúbico aqui, ó, ele aqui dentro, ó, só para vocês poderem comparar o tamanho dos dois. Então, olha o metro cúbico e o decímetro. Por que falar decímetro, professora? Porque eu tenho 10 por 10
por 10 centímetros, né? Tô falando centímetros. Então, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, eu vou ter 1 decímetro cúbico. Então, vejam, essa caixinha aqui cabe aqui dentro. Vamos pôr aqui mais para baixo para vocês darem uma observada na dimensão dela, ó. Essa caixinha aqui dentro, quanto será que cabe? Alguém poderia sugerir para a professora quanto que cabe dessa caixa dentro do cubo maior? Olha a dimensão que ela tem. Será que cabe mais de 100? Cabe! Ótimo, tem gente que entendeu aqui a situação, ó. Porque se eu colocar 10 caixas aqui, ó, na largura, né? 10 caixas aqui, ó, no comprimento, que cabe, né? 10 caixas dessa aqui no comprimento. Por quê? Porque se eu tenho aqui, ó, 1 metro, significa que eu tenho 10 vezes o 10 centímetros. Porque no metro eu não tenho 100 centímetros? Isso, eu tenho 100 centímetros. Então, se eu tenho 100 centímetros, eu vou poder colocar 10 caixinhas dessa, uma do lado da outra aqui no comprimento, na largura e também aqui, ó, na altura, né? Se eu for até o chão lá, eu vou poder colocar 10 caixas pequenas dessa aqui. Então, 10 por 10 e por 10 vai dar quanto? 10 vezes 10 vezes 10. Ai, tem 3 números 10, né? Então, vão ter 3 zeros. Então, 10 vezes 10 vezes 10 vai ser 1000. Isso, né? 1000, porque o 1000 tem 3 zeros. Ótimo, então tem 1000 caixinhas dessa aqui dentro dessa caixona, né? Ou desse cubo maior. Então, o cubo menor cabe 1000 vezes aqui dentro, né? Eu tenho 10 por 10 por 10, vou ter 1000 cubos pequenos aqui desse tamanho, que é do decímetro cúbico aqui dentro. E também eu digo para vocês que essa caixinha aqui do decímetro cúbico, ela vale exatamente 1 litro de água. Se eu jogar 1 litro de água aqui dentro, né, ele vai encher a caixinha e não vai vazar para fora. Uma outra hora a professora faz essa experiência com vocês. Mas, para vocês entenderem, se aqui tem 1 litro de água, né, na medida de capacidade, essa caixa, ou esse cubo grande, né, do metro cúbico, se cabe 1000 decímetros aqui dentro, e se esse decímetro vale 1 litro, nessa caixa grande vale quantos litros? Isso, 1000 litros, muito bem, porque eu tenho 1000 caixinhas dessa aqui dentro, então eu vou ter 1000 litros dentro de 1 metro cúbico de água. Viram que é interessante a nossa comparação aqui? Ótimo! Então vamos fechar aqui a conclusão com a professora agora. Então, essa experiência do metro cúbico que nós acabamos de ver aqui com a professora, é isso que está aqui na nossa telinha, né, que está aparecendo para vocês, ó. O metro cúbico, né, o volume é dado por um metro cúbico, que é a unidade padronizada de volume. É uma caixa cúbica de 1 metro por 1 metro por 1 metro, que a gente acabou de visualizar aqui. E nós sabemos também, acabamos de visualizar com a professora, que as unidades menores que o metro cúbico, que a professora mostrou aquela caixinha pequenininha, ela é o decímetro cúbico. Então vamos fazer a comparação aqui junto com a professora dessas unidades menores com o metro cúbico. Observaram ali que aquela caixa cúbica, né, do metro cúbico, ela estava assim quase da altura aqui da cintura da professora? Então, numa pessoa mais ou menos ali de 1,60 m, 1,70 m, a caixa vai andar assim na altura aqui do peito, ou no caso aqui a altura da cintura da pessoa. Então vejam, ali aquele menino está do lado do metro cúbico. Olha como o metro cúbico está, né, para ele. É mais ou menos ali na altura, né, do peito do menino, que ele deve ter mais ou menos quase 1,60 m, 1,50 m, entre 1,50 m e 1,60 m de altura. Então vejam, aquela caixa cúbica fica mais ou menos na altura do peito do menino, né? Então olha como é grande um cubo, né, de 1 metro de aresta, né? A aresta é as dimensões, né, do comprimento, da largura, da altura do cubo, tá? Lembrem lá que a aresta é o encontro de 2 faces. Lembro disso, né? A professora já ensinou isso para vocês. Muito bem. Olha ali o decímetro cúbico.
que cabia na palma da mão da professora. Olha ali, ó, também cabe na palma da mão, porque o decímetro cúbico é um cubo de 10 centímetros de lado. E o centímetro cúbico é um cubo bem pequenininho, né? Que tem 1 centímetro de altura, largura e comprimento. Então a aresta dele tem 1 centímetro de altura. E essas três unidades são as unidades mais usuais que a gente ouve por aí, fala por aí, né? De volume, né? Então a gente mede volume usando essas unidades, ok? Muito bem. Então agora nós vamos para as atividades. Você tem aí na folha essa atividade com você. Observaram lá na folha? Já acharam? Ótimo! Então vejam lá. Nós vamos determinar o volume de cada um dos blocos retangulares compostos pelos empilhamentos dos cubos. Considere que cada cubo vale 1 centímetro cúbico. Agora nós estamos trabalhando com a unidade padronizada, tá? Agora não é mais unidades cúbicas. Agora nós estamos trabalhando com centímetros. Olha a letrinha ali, ó. O C e o M dos centímetros. E o 3 ali em cima, né? Para fazer a ideia do cubo, tá? 3 centímetros cúbicos. Ótimo! Então nós temos ali 4 blocos, A, B, C e D. Eu gostaria que vocês observassem cada um deles, calculassem o volume de cada um deles. Lembra do cálculo do volume que a professora já falou, que não precisa contar de 1 por 1? É só fazer a multiplicação das 3 dimensões? Da quantidade de cubos na altura, na largura e no comprimento? Então, vocês vão achar agora o volume dos 4 blocos e escrever ali nas linhas do lado. Vocês vão ter exatamente 3 minutinhos para fazer isso. A professora já volta para conferir. Vamos lá? Ótimo! Conseguiram? Muito bem, então vamos ver agora qual é as respostas que a gente tinha que ter dado? Então, letra A, 24 centímetros cúbicos.
Letra B, 180 centímetros cúbicos. Letra C, 60 centímetros cúbicos. E a letra D, 30 centímetros cúbicos. Acharam essas respostas? Ótimo! Você achou? Muito bem. Se não achou, só apagar e arrumar lá, ó. 24 na A, 180 na B, 60 na C e 30 na D. São os volumes em centímetros cúbicos. Não podemos esquecer de colocar os centímetros cúbicos ali do ladinho do número, tá bom? Porque essa unidade, ela é necessária para a gente expressar o volume dos blocos aqui. Feito? Ótimo! Vamos agora para a nossa outra atividade. Vamos lá? É uma atividade, uma situação problema que a gente vai ter que calcular agora. Vamos ver o que é? Observe a caixa de uma indústria de cosmético, que uma indústria de cosmético usa para transportar as embalagens de um determinado produto. Sabendo que a caixa fica completamente cheia pelas embalagens, qual o volume que ela pode transportar? Considere cada cubo disposto no interior da caixa como um decímetro cúbico. Então agora nós não temos mais o centímetro, agora nós vamos trabalhar com decímetro, tá? Olha ali a letrinha, ó, dm e o 3 lá indicando a unidade cúbica. Muito bem, então olhem aí o desenho da caixa. Nós temos ali cubos na altura, no comprimento e na largura. Vamos calcular qual é a capacidade máxima de transporte dessa caixa nessa indústria? Vocês já sabem fazer isso, né? Acabamos de fazer uma agora há pouco com a professora. Então agora vocês vão ter exatamente 4 minutinhos para fazer essa atividade. Nós já voltamos para conferir.
Ótimo, muito bem. Agora vamos conferir com a professora? Então vamos analisar aqui primeiro a nossa ideia da solução. Olhando para a caixa, vemos que suas dimensões são dadas pelo empilhamento de cubos, ou seja, cada dimensão contém uma quantidade de cubos. Nesse caso, vamos ver que temos 5 cubos no comprimento, 3 na largura e 4 na altura. Assim sendo, vamos achar o produto dessas dimensões. Então aqui a professora escreveu a ideia da solução. Agora vamos ver como é que a gente faz a solução dela? Então tá lá, ó. É a multiplicação que a gente já aprendeu aqui, né? Da largura pelo comprimento pela altura. Então 5 vezes 3 vezes 4 é a mesma coisa que 15 vezes o 4. Por que a professora fez assim? Porque eu multipliquei primeiro o 5 vezes o 3, que deu 15. Depois o resultado eu vou multiplicar por 4, que vai dar 60. Então, a resposta do nosso problema é: ela pode transportar 60 decímetros cúbicos. Acharam isso? Ótimo, muito bem. Se você achou, parabéns, muito bem, parabéns pelo esforço. Se você se esforçou, mas mesmo assim errou, não tem problema não. Tudo bem também. É só a gente apagar e arrumar. Então, tudo bem? Conseguiram? Ótimo, então vamos continuar aqui terminando a nossa aula, porque tudo isso que nós vimos foi para quê? Pra gente, o que a gente viu então na aula de hoje, né? Hoje nós verificamos que o volume está relacionado com os sólidos geométricos. A gente calculou o volume pelo produto das medidas das 3 dimensões, né? Que é dada pelo número de cubos que contém cada uma dessas dimensões. Conhecemos as unidades de volume mais usuais, o metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. A gente fez, né, uma demonstração aqui bem rapidinha do metro cúbico e do decímetro cúbico para vocês. Ótimo! E tudo isso foi para a gente alcançar o objetivo da nossa aula, né? Que era lá, como que era lá? Vocês lembram? Isso, era a gente reconhecer, né, o volume como relacionado aos sólidos geométricos e determinamos o volume pelo empilhamento. Era isso mesmo, lembra lá? A professora até não colocou aqui, mas era isso que nós tínhamos que fazer. E a gente conseguiu cumprir com sucesso, não conseguiu? Ótimo! Então, parabéns pelo esforço de vocês na aula de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um beijinho, se cuidem e até a próxima aula. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Estão se cuidando, fazendo as atividades, estudando bem legal? Ah, eu acredito em vocês, certo? E hoje nós vamos ter mais uma aula de formação humana. E antes, vamos relembrar um pouquinho o que a gente trabalhou nas aulas anteriores, lá com a professora Milene? Vamos ver lá? Olha só, então nós estudamos sobre as religiões, estamos estudando sobre as religiões. Sempre conhecer para respeitar. E a gente aprendeu que fé é a confiança total em algo ou alguém, é acreditar. E que a religião, então, é confiar, acreditar no que é sagrado e manifestar essa confiança com atitudes. Portanto, a religião é um caminho que nos leva ao amor. E tendo amor, esse amor nos leva ao respeito de todas as religiões. O mundo tem muitas religiões e também aquelas pessoas que não têm nenhuma religião. E assim, a gente deve respeitar cada um, né, nas suas escolhas. E olha só, a imagem que está aparecendo para vocês, representando toda essa diversidade. Claro que ali estão algumas que a gente estudou com a professora Milene, né? As maiores, tem mais praticantes no mundo, não são as únicas. Aí, como eu sei que vocês são espertos, vocês podem pesquisar mais, conversar também em casa, na escola, ou com quem gosta de conversar sobre o assunto, né? E ir descobrindo mais sobre esse assunto. E para relembrar um pouquinho sobre cada uma das religiões, eu trouxe aqui um resuminho delas. Opa, fugiu aqui! Vamos lá de novo.
a primeira religião que mostrou ali, o cristianismo, que é a religião mais praticada. Ela é monoteísta, né? Acredita em um Deus. Ali está o livro sagrado, o templo sagrado. E a próxima que vocês estudaram é a segunda maior, né? Que é o islamismo. Também é monoteísta, né? Ó, observem que tem diferenças dos líderes, dos livros sagrados, mas são diferenças que devem ser respeitadas e por isso que nós estamos aqui para conhecer, né? A terceira, o hinduísmo. Olha só, é a terceira e ela já é politeísta, ou seja, acredita em vários deuses, certo? E depois temos as religiões chinesas, a quarta religião mais praticada. O que são as religiões chinesas mesmo? É a união de várias tradições religiosas e espirituais, entre elas o taoísmo e o confucionismo. E vocês trabalharam com a professora Milene um pouquinho sobre o confucionismo. E olha, o budismo, que é a quinta mais praticada, não acredita em deuses, mas sim em uma filosofia de vida. E a última que vocês estudaram, o judaísmo. A sexta religião mais praticada, ó, também é monoteísta. Então, ó, o que vocês podem observar nessa tela, né? Todas essas religiões, os seus líderes, os seus livros sagrados, os lugares sagrados. Então, cada um tem uma forma de explicar as coisas. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje na nossa aula. Vamos lá? E é importante a gente conhecer, né? Para a gente poder respeitar. E até foi, né, colocado no calendário um Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Né? A gente não pode ter intolerância, tem que ser tolerante. Para ser tolerante, nós temos que conhecer. E olha que bonito o que está escrito ali do lado da bandeira. Vamos ler? Tem fé, tem que respeitar. Não tem fé, tem que respeitar. A fé é igual à minha? Tem que respeitar. A fé é diferente da minha? Tem que respeitar. 21 de janeiro, dia de combate à intolerância religiosa. E que esse dia seja todos os dias, na verdade, né? Cada dia praticar esse respeito. Cada dia conhecer mais para respeitar. E é isso que nós vamos fazer hoje, né? Continuar conhecendo um pouco mais as origens de tudo isso, certo? Pra gente cada vez aprender e conhecer mais. E hoje, então, vocês vão precisar da folha de atividade, né? O lápis de cor, a borracha, pra gente estar usando durante a aula. Então, um minutinho para vocês estarem separando esses materiais. Conseguiram separar tudo? Então vamos lá? Mãos à obra? Olha só os nossos objetivos da aula de hoje, então. Entender o que é mito, rito e sagrado. Conhecer como povos de diferentes épocas se relacionaram com o sagrado e entender que nos dias de hoje o sagrado deve contribuir para a humanização da sociedade. Mas o que é mito e rito? Já parou para pensar? Ah, eu estou aqui para ajudar. Mito é uma história criada para explicar algum fato.
rito é a celebração do mito e se baseia nas crenças. Nossa, ficou difícil? Vou continuar ajudando. Por exemplo, o universo, né? Olha só, de onde surgiu? Como começou? Diferentes povos, diferentes culturas, religiões têm uma história para contar essa origem. O mito, no caso, as histórias que cada povo tem e cultura e religião para contar a origem do universo. E aí, para colocar em prática esses mitos, as diferentes religiões têm rituais que podem ser o quê? A oração, né? Cada religião, cultura tem uma forma de orar, de meditar. As festas, né? Olha, tá aparecendo um batizado. Então, os rituais são as celebrações que tem para colocar em prática todas aquelas histórias. Viram que legal que é? E cada religião tem a sua. Pensa aí um pouquinho em vocês, na casa de vocês, quais são as histórias que contam para vocês da religião de vocês, quais que são as celebrações que vocês fazem, né? O que é o sagrado para vocês. E aqueles que não têm nenhuma religião, já viu em algum lugar, na TV, né, na escola, ou algum vizinho, algum familiar, como é que é a prática? Certo? Então isso é colocar um pouquinho em prática o que é o mito, o rito e o sagrado. E eu trouxe mais um exemplo para vocês. Vamos olhar? Por exemplo, o sagrado. Vocês já trabalharam um pouquinho isso com a professora Milene, quando ela falou sobre o hinduísmo, né? Deixa eu só falar aqui que eu esqueci, ó, lá só. E o sagrado, ó, relativo a Deus ou aos deuses e tem conexão com as diferentes religiões. Então ali tá aparecendo, né? Os líderes, os templos sagrados e uma mão, né? Com o mundo todo e ali alguns símbolos. Então o sagrado ele se conecta e tem diferente em cada uma das religiões. E aqui sim tá o exemplo que eu falei para vocês entenderem o que é essa relação, né? O que é essa união que eu falei ali, do mito, do rito e do sagrado. Agora sim, né? Que a professora Milene comentou lá do hinduísmo, né? Então na Índia, para eles, o sagrado, olha só, eles consideram o rio Ganges sagrado. E aí tem muitas histórias, uma mitologia, muitas histórias que contam do porquê que o rio é sagrado. E aí eles têm as práticas, eles fazem os seus rituais todos os anos, se banham no rio, né, para se purificar a alma. Então tem tudo aquilo, ó, para vocês verem como tudo está relacionado. E aí vocês, aqui tem um exemplo e como eu já falei, vão pensando na vivência de vocês. Como é que é lá na religião de vocês ou de alguém que vocês conheçam, certo? E olha só, e agora que a gente já falou um pouquinho sobre mito, rito e sagrado, peguem lá a atividade de vocês. Eu quero que vocês encontrem dentro desse caça-palavras as 3 palavras que nós estudamos: o mito, o rito e o sagrado. Um minutinho lá, daí a gente já faz a correção.
Conseguiram achar? Acho que tá fácil, né? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos corrigir lá então? Onde será que tá a palavra mito? Olha só, e já apareceu o rito rapidinho ali, ó. Mito, rito e sagrado. Fácil, né? Eu pintei aqui tudo coloridinho. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem aí, feito? E agora, a atividade 2, o que vai ser? Ó, com as palavras do caça-palavras, vocês vão completar corretamente cada uma das frases. O que será das 3? Que é uma história criada para explicar alguma coisa. Lembra lá do universo que eu falei para vocês? E o que será que é a celebração? Dança, batismo, oração. Será que é mito, é rito, é sagrado? O que será que é? E a última, o que é relativo a Deus ou deuses e tem conexão com as diferentes religiões, que está tudo conectado? Pensa aí um pouquinho, 2 minutinhos para escrever. Conseguiram? Não tá difícil, né? Vamos ver se vocês acertaram? Vamos lá? A letra A, o que ficou lá? Opa, já apareceu o 2 lá já. Então, letra A é um mito. Mito, então, é uma história criada para explicar algum fato. E o rito é a prática, né? Mito é a celebração, as danças, batismo, orações, festejos, né? Comemorações e assim por diante. E o último, então, que é o sagrado, né? Que é relativo a Deus ou deuses e tem conexão com as diferentes religiões. Muito bem, vamos continuar lá então? E onde, né? Como eu falei que tudo isso começou, já parou para pensar? Quando os seres humanos começaram a criar seus mitos e rituais aos sagrados, já parou para pensar de onde que surgiu? Sempre tudo tem uma origem. E é isso que nós vamos ver agora, né? Vamos assistir um vídeo para descobrir como que os povos de diferentes épocas se relacionaram com o sagrado por meio dos mitos e ritos. Certo? Então, vamos lá assistir esse vídeo então? Prestem bem atenção no que vai ser mostrado aí. Combinado? Os povos e o sagrado. Tudo começa na pré-história. Nesse tempo tão distante, as pessoas buscavam na crença a explicação para as coisas da vida. E sabe como podemos saber disso? Por meio das pinturas rupestres feitas nas paredes das cavernas. Por exemplo, os desenhos de pessoas e animais em situações de caça eram produzidos com um propósito ritualístico
Eles acreditavam que ao pintar os caçadores em confrontos com os animais, conseguiriam capturar com maior facilidade pelo simples poder da imagem. Ou seja, eles temiam a falta de alimentos e, como quase não tinham instrumentos para a caça, se apegavam à crença de que os desenhos os ajudariam nessa tarefa tão difícil que era de caçar os animais e garantir o alimento. Interessante, não é mesmo? Avançando um pouco na história, chegamos aos povos egípcios. Para os egípcios, o sagrado estava no sol, nas plantas, no rio e no próprio faraó. Os antigos egípcios eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles costumavam adorar divindades que poderiam representar forças da natureza, animais e figuras humanas. A crença religiosa era muito importante e influenciava a vida de todas as pessoas daquela época. Um elemento muito importante na mitologia egípcia era a crença na continuidade da vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a vida na Terra era apenas uma etapa de uma jornada que continuaria e que, por isso, seria necessário levá-la da maneira mais justa possível. Os atos realizados em vida eram importantes, pois definiriam o destino de cada pessoa. Para o povo egípcio, o falecimento era apenas um processo, onde a alma se desprendia do corpo. Segundo suas crenças, uma alma poderia viver eternamente desde que encontrasse um corpo em perfeitas condições para se alojar. Por conta dessa crença, os egípcios desenvolveram diversas técnicas de mumificação. Muito interessante e curioso, não é verdade? Continuando, chegamos aos gregos. Como era a relação deles com o sagrado? O sagrado para os povos gregos tinha uma relação muito íntima com o próprio modo de ser das pessoas, dos humanos. Eles também eram politeístas, ou seja, acreditavam em mais de um deus. Cada um desses vários deuses era portador de poderes sobrenaturais e conhecidos por seus comportamentos para lá de curiosos. Pensa só. Na maioria das religiões que conhecemos hoje, o sagrado tem a ver com a perfeição, ou seja, as pessoas costumam acreditar e cultuam um Deus, ou deuses e santos, que são perfeitos em bondade e amor. Mas as divindades gregas possuíam sentimentos muito diversos, como paixão, inveja, ira. Por isso, a mitologia grega conta com deuses que possuem sentimentos que não se relacionam somente com a bondade. Toda essa mitologia está registrada em uma série de histórias que teriam por função explicar a realidade. Muito curioso! E segundo a mitologia grega, os deuses mais importantes viviam num local que se chamava Olimpo. Vamos avançar na história? Roma. Vamos direto ao Império Romano. Em Roma, os imperadores se consideravam deuses ou semideuses, vestindo-se e agindo como tais. Ou seja, os imperadores se achavam representantes de Deus na Terra. Eles também acreditavam em vários deuses. Alguns deles são Minerva, deusa da sabedoria e da justiça, Netuno, deus dos mares, Marte, deus da guerra. Reconhece alguns nomes? Alguns dos nomes do sistema solar receberam os nomes dos deuses romanos, como Júpiter e Marte, por exemplo. Em Roma, os imperadores não permitiam outra crença que não fosse aquela praticada pelos imperadores. Nesse momento da história, percebemos uma imposição da fé, ou seja, como os imperadores tinham muito poder, eles conseguiam interferir na vida das pessoas. Todos eram obrigados a acreditar na ideia de que os imperadores eram representantes de Deus na Terra. Tudo isso gerou um problemão, pois a liberdade de pensamento e de crença de cada um começou a ficar limitada a aquilo que o imperador pregava como verdade. Muitos rituais aconteciam em homenagem aos deuses e imperadores romanos, como festivais, jogos, sacrifícios e outras cerimônias.
Esses rituais tinham o objetivo de garantir que as pessoas que viviam em Roma continuassem acreditando naquilo que os imperadores consideravam como verdade. Mas foi nesse tempo que uma religião que conhecemos até os dias de hoje começou a surgir e ganhar força, o cristianismo, que é a fé em Cristo. Nesse período, muita pobreza e miséria existiam. Somente os imperadores tinham poder e, como eu já expliquei, ninguém podia acreditar em outra coisa que não fosse aquilo que os imperadores queriam. Até a escravidão, que é algo muito ruim, já existia naquela época, e alguns povos começaram a se revoltar com toda essa situação. E é nesse contexto que a fé cristã começa a aparecer e ganhar força. Surgiu na Palestina, uma região sob o domínio do Império Romano. Jesus Cristo, o Deus da fé cristã, teria nascido justamente na Palestina. No começo, os imperadores perseguiam quem acreditava em Cristo, inclusive em rituais de sacrifício que ocorriam no Coliseu, um importante local construído pelos romanos. Muitas vezes praticavam seus ritos, como orações e cultos nas catacumbas, que eram túmulos. Lá dentro, eles registravam por meio de vários símbolos suas crenças. O cristianismo se originou a partir da crença na vinda de um Redentor, um Salvador, que seria Filho de Deus. Sua vinda seria uma redenção para todos aqueles que acreditassem nele. E é a partir da morte de Jesus que se criou toda a tradição que gerou o cristianismo. É importante contar que a própria crucificação de Jesus Cristo, um fato muito importante para a fé cristã, foi determinada por um procurador romano chamado Pôncio Pilatos. Mas, com o tempo, a fé cristã foi sendo cada vez mais aceita pelo povo romano, até chegar a um ponto que a crença em Cristo se tornou oficial entre os romanos. Ou seja, se antes as pessoas eram perseguidas por acreditarem em Cristo, agora o cristianismo havia se tornado a religião oficial de Roma. Começaram a surgir nesse momento as primeiras igrejas, que eram locais apropriados para a prática da fé cristã. Avançando um pouco mais na história, chegamos ao período da Idade Média. Nesse momento histórico, a fé cristã já dominava todos os aspectos da sociedade. Se em Roma acreditar em Cristo era motivo para perseguição, no período da Idade Média, não ser cristão, não acreditar em Cristo, era considerado um atentado à fé. Ou seja, as pessoas não poderiam ter outra fé que não fosse em Cristo. E mais especificamente, as pessoas não poderiam praticar outra religião que não fosse a fé na Igreja Católica. Reconhecida como a Idade da Fé, nessa época o cristianismo dominava todo o território da Europa. A partir desse momento, a Igreja passou a ter uma doutrina oficial e tinha representantes espalhados em toda a parte. A utilização de imagens sagradas também ganhou muita força, como um importante instrumento para ensinar os valores ligados ao pensamento cristão que passou a ser imposto. A Igreja determinava todo o modo de vida da população, além de controlar terras e influenciar ações políticas, o que demonstra o grande poder de influência da fé católica. Nesse período, inclusive, muitas pessoas eram sacrificadas por não se comportarem da maneira como a Igreja determinava. E acreditem vocês, tudo isso segundo eles em nome de Deus. Nesse período, as igrejas se tornaram espaços muito sofisticados, cheios de riquezas, com uma arquitetura riquíssima de encher os olhos, se contrapondo à vida pobre que a maioria da população levava. Num período onde muitas pessoas não sabiam ler e escrever, as histórias bíblicas passaram a ser contadas por meio de desenhos e representações dentro das próprias igrejas. Mas esse período de controle religioso chegou ao fim depois de muitas revoltas da população, que mais uma vez se viam presas aos mandos e desmandos da Igreja. Então, chegamos ao período do Renascimento, onde o sagrado passou a se relacionar mais com a evolução dos próprios seres humanos do que com as divindades.
No Renascimento, as pessoas começam a se preocupar mais com as questões reais dos seres humanos, com o indivíduo e a individualidade, na crença das capacidades racionais da mente humana, ou seja, as pessoas dessa época iniciaram um movimento de procura da evolução pessoal dos seres. Começaram a dar muito valor às ciências, buscando explicações reais para as coisas, e não mais explicações ligadas ao sagrado, à mitologia. A partir do Renascimento, a fé católica deixou de ser uma imposição para todos. Assim, passaram a existir mais e mais pessoas que não acreditavam em mitos religiosos, assim como muitas outras que permaneceram com suas crenças, mas agora livres para acreditarem no que quisessem. Muitas religiões surgiram a partir deste momento. Toda essa história nos levou até os dias de hoje, onde o sagrado deve ser encarado como o processo que leva as pessoas à humanização, ou seja, hoje sabemos que independente da fé de cada um, ou até mesmo a ausência de fé, o que importa é o modo como os seres humanos se comportam uns com os outros e com a própria natureza. Não existe religião correta ou não correta. O que deve existir é respeito à crença e à ausência de crença das pessoas. O que devemos avaliar é o quão boa a pessoa pode ser, independente de sua fé. O sagrado, nesse sentido, contribui para a humanização da sociedade por meio de ensinamentos como a compaixão, o amor ao próximo e o respeito às diversidades, servindo para que as pessoas valorizem a si mesmas e aos demais que estão ao seu redor, buscando ajudar as pessoas a serem felizes e solidárias umas com as outras, promovendo a defesa da vida, do bem comum, da justiça, da paz, da fraternidade e do respeito entre todos os povos. Joia! Viram como que diferentes povos, da onde que surgiu? Olha como é interessante a gente conhecer. Claro que é muita informação, é muita coisa, não é mesmo? Mas é importante a gente aos poucos ir ouvindo, e como a educação, né? O conhecimento, ele é um processo, a gente vai crescendo, vai estudando e vai aprendendo. Sempre com o objetivo, olhem só, que é o que está escrito ali nessa tela para vocês. Com esse objetivo, que a gente descobriu o que com esse vídeo? O principal, vamos ler? Descobrimos que toda essa história que vocês viram no vídeo nos trouxe até os dias de hoje, onde o sagrado deve ser visto como um processo que leva as pessoas à humanização, promovendo a defesa da vida, do bem comum, respeito e paz entre todos os povos. Viram só? Então, todo esse conhecimento é para que a gente entenda como é que é a religião, como que deve ser visto hoje, nos nossos dias. E é por isso que nós estudamos sobre mito, rito, sagrado, vários deuses. Devem estar pensando, nossa, mas a professora falando todas essas coisas na aula de ensino religioso? Sim, isso está amparado, olhem lá na tela. Vamos dar uma olhadinha lá? Olhem só lá na tela, ali está explicando que tem um documento que se chama BNCC. O que é isso? Base Nacional Comum Curricular. O que é? É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Ou seja, tudo que a gente está estudando aqui está nesse documento que é do Brasil todo, é nacional. Então, várias escolas, cada município, estado organiza do seu jeito, certo? Mas está tudo escrito lá com o objetivo que a gente saia da educação lá no finalzinho, começa lá piquitiquinho, vai indo. Quando sair,
que a gente aprenda e saia com essa questão de respeitar, né? De se tornar humano, né? De não ficar brigando por coisas assim que não nos levam a nada. Olha só o que diz, um resuminho ali do que diz a BNCC sobre o ensino religioso. Vamos ver lá? Na tela? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, olha o que fala do ensino religioso. É um meio para propiciar conhecimento sobre questões religiosas, culturais e estéticas, por isso que nós falamos dos povos, né? Como é que eles veem essas questões das religiões, algumas, né? Porque tem muitas. Proporcionar entendimento quanto ao direito de liberdade, de consciência e manifestação da crença, quanto é para promover os direitos humanos e desenvolver habilidades e competências para aprimorar o diálogo quanto ao posicionamento religioso, a fim de exercitar o respeito e a liberdade entre as diversas concepções tidas por cada aluno, contribuindo assim no desenvolvimento da formação de valores, princípios éticos e da cidadania. Olhem só, nós temos que colocar tudo isso na prática, certo? E é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, na outra atividade, vocês vão fazer o seguinte, vão desembaralhar as letras ali para descobrir algumas atitudes, né, que contribuem para a humanização da sociedade, que é o nosso objetivo principal. Pensa aí um pouquinho, né, 2 minutinhos, e aí a gente já faz a correção. Conseguiram? Tava difícil de descobrir as palavras? Essas são apenas algumas, né? Porque tem muitas outras que a gente até já estudou aqui que contribuem para essa humanização. Vamos corrigir então? Vamos lá na telinha? Vamos ver? A primeira, qual que é? Quem colocou lá? Vamos ver na tela. Compaixão, muito bem. A segunda, qual é? Respeito, acertaram aí? A terceira, amor. E a última, paz. Se a gente colocar em prática, puxa, como tudo vai ficar melhor,
certo? E a última atividade, então, após ouvir com atenção todas as explicações dadas aqui na aula, né, por mim, a professora, né, sobre as diferentes religiões, observe a imagem que representa a tolerância religiosa e escreva uma frase sobre a importância de respeitarmos as diversas religiões e crenças das pessoas. Então, pense em tudo que a gente trabalhou, nas aulas da professora Milene também, e nas outras aulas que a gente falou de valores, né? Tanto que a gente conversou aqui, e coloca ali numa frase, ok? E depois pinta bem bonito essa ilustração, tá bom? 2 minutinhos lá para vocês estarem realizando. Aí, escreveram bem bonito? Ah, essa não vai ter correção, né? Agora aqui, porque cada um vai escrever do seu jeitinho. Tanto a gente fala de respeito, então cada um vai ser respeitado na sua opinião aqui, ok? E quem não tem, né, religião, como a gente sempre fala aqui, vai escrever também, certo? Né? Escrevendo sobre essa tolerância na crença de cada um. Combinado? Depois vocês levam para a professora vai corrigir na escola e vai ver a opinião de vocês. Pinta com capricho também, ok? E depois de tudo que nós conversamos aqui, será que a gente atingiu o objetivo da aula? Vamos ver? Entendemos o que é mito, rito e sagrado? Começamos a entender, não é mesmo? Porque esse é um processo. Quem ficou na dúvida, vai lendo, vai pesquisando para cada vez descobrir mais. Feito? Conhecemos como povos de diferentes épocas se relacionaram com o sagrado? Sim, conhecemos sim. E entendemos que nos dias de hoje o sagrado deve contribuir para a humanização da sociedade? Eu acredito que sim, né? Eu espero que sim. Então, parabéns para cada um de vocês. E principalmente, gente, pratiquem o que está escrito ali. A questão do respeito e da humanidade. Feito? E vamos terminar então com a nossa frase? Juntos podemos construir um mundo mais humano. Certo? Beijos, abraços, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! E aí, animados para o final da nossa história? Ah, que história que é? O Papagaio Real, coleção Contos de Encantamento, né, de Luiz da Câmara Cascudo.
Olha lá. Muito bem. E vocês lembram como começou nossa história? É um papagaio que se banhava. Isso aí, saíam pingos de ouro na água. E aí a irmã fez uma maldade e o papagaio foi embora, né? O papagaio que virava o príncipe. E aí ela resolveu ir atrás. E aí, ouvindo os animais, ela viu aonde era que ela precisava ir e que o príncipe estava doente. Muito bem. A moça, ela ainda está ouvindo a conversa dos animais. Olha lá. Eles falaram que vinham do reino de Acelós. A moça botou reparo e na madrugada seguiu no mesmo rumo, pois as vozes já tratavam do reino de Acelós. Andou e finalmente, quando anoiteceu, estava dentro de uma floresta. Subiu em um pé de pau e ficou quieta lá em cima. Mais tarde, as vozes começaram na falaria. De onde você vem? Do reino de Acelós. Como vai o príncipe? Vai mal, coitado. Não tem remédio. Ora, não tem? Tem! O remédio é ele beber 3 gotas de sangue do dedo mindinho de uma moça donzela que queira morrer por ele. Quando amanheceu o dia, a moça tocou-se na estrada. Ia o sol sumindo quando ela avistou o reinado de Acelós. Entrou no reinado e pediu agasalho numa casa. Na hora da ceia, perguntou o que havia e disseram que o assunto da terra era a doença do príncipe. A moça, no outro dia, mudou os trajes, foi ao palácio e pediu para falar com o rei. Rei, senhor, atrevo-me a dizer que ponho o príncipe bonzinho se o senhor, rei, me der de tinta e papel a metade do seu reinado e de tudo quanto lhe pertencer. A metade do seu reinado e de tudo quanto lhe pertencer. O rei deu de tinta e papel a metade de tudo que possuía. A moça foi para o quarto, meou um copo d'água, furou o dedo mindinho, botou 3 gotas de sangue dentro, misturou e mandou o príncipe beber. Assim que ele engoliu, foi abrindo os olhos, levantando-se da cama e abraçando a moça numa alegria por demais. O rei ficou muito satisfeito, mas quando o príncipe disse que aquela era sua verdadeira noiva, desde o tempo em que ele estava encantado em um papagaio real, o rei não quis dar consentimento, pois a moça não era princesa. A moça então falou: Rei, senhor, tenho por tinta e papel a metade de tudo quanto é do rei senhor neste reinado. O príncipe é do rei senhor e eu tenho por mim a metade dele. Se o rei senhor não quiser que eu case com ele inteiro, então levarei para casa uma banda. Ao ouvir falar em cortar o príncipe pelo meio, como um porco, o rei chegou-se às boas e deu consentimento. Foram 3 dias de festas, de danças e até eu me meti no meio, trazendo uma latinha de doce. Mas na ladeira do encontrão, levei uma queda e no chão. Benvenuta de Araújo, Natal, Rio Grande do Norte. Gostaram da nossa história? Hein? Olha lá o rei. Olha a história de Câmara Cascudo. E aí, estão preparados para a nossa atividade? Vamos lá?
Olha lá! Quiz da história! Vamos ver qual é a pergunta? O que significa meio um copo de água? O que significa? Muito bem! Meiar quer dizer dividir, partir em dois ou levar até a metade. Então significa que ela deixou apenas meio copo de água. Olha lá! Quem aí acertou? Muito bem para quem acertou! E agora, preparados para a nossa segunda pergunta? O que significa a palavra consentimento? O que vocês acham? Olha lá! Permissão! Licença! Muito bem! Então, o que ela precisava? Do consentimento do rei para que ela pudesse se casar com o príncipe. E a gente precisa do consentimento da mamãe para ir brincar lá fora, da vovó, do titio, de quem cuida da gente. Olha lá, o consentimento. Pode ir. E agora? Qual a nossa próxima pergunta? O que significa a expressão levarei para casa uma banda? Olha lá, já tem ali a resposta, né? Levarei para casa uma banda que levará um lado, uma parte. Será que o rei ia deixar cortar o filho dele pela metade? Vocês cortariam? A sua mamãe deixaria cortar vocês pela metade para ficar metade para um e metade para outro? Olha lá, o meio príncipe. Será? E aí? Gostaram da nossa história? Gostaram da nossa aula? Eu adoro essa história do papagaio real, sabem? É muito gostosa. É um conto, né? Bem diferente, bem gostoso de se ouvir. E o que será que aconteceu com a irmã dela? Lembram a irmã no começo da história? Ai, pois é. Será que pode ter inveja, sim? Ai, que maldade, né? Hein? E a nossa aula acabou. Agora, eu quero que vocês mandem um beijo. Tchau pra prof. E até a próxima!